Bem-vindos a mais um episódio do Produtividades, um podcast onde a gente traz realmente pessoas com experiência de implementação de projetos de transformação digital, de tecnologia. Eu tô aqui com o Caio hoje, e aí, meu co-host. Coisa boa, né, Felipe? Mais um episódio, né? Hoje Terras Cariocas. Rio de Janeiro, Terras Cariocas, né? Coisa boa. Episódio, o podcast mais itinerante do Brasil, né? Cara, eu acho que é isso, né? E cada vez mais a tendência é a gente estar em mais cidades, né? Onde tem gente boa, a gente vai atrás. Né? Exatamente. Contar boas histórias. Ah, não, exatamente. Mais uma vez, nossa convidada hoje, o currículo é pesado, né? Cara, tem muita coisa pra falar aqui. Tem história, né? Tem. Tô olhando aqui, cara, tem bastante coisa pra poder falar. Famosa inquieta. Exato, né? O que é importante é sempre correr atrás da carreira, né? Isso aqui tem... Essa pessoa corre bem, né? Corre bem. Yara, obrigado pela presença. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Pode. Muito bem, muito bem. Bom, né, Yara? Então, conta um pouquinho, resumidamente, onde você está hoje, o que você faz para nossa... A gente já te conhece muito bem, né? Nos relacionamos aí quase diariamente. Conta um pouquinho para as pessoas onde você está, o que você faz, resumidamente, para depois a gente contar um monte de histórias e experiências da Yara. Perfeito. Bom, hoje eu trabalho no setor de energia, no Grupo Iberdrola, atuo como analista de OM, que é Operação e Manutenção, e de forma transversal em toda a superintendência e diretoria, atuando com a frente de transformação digital. Então, o que a gente chama na empresa de digitalização. Então, a gente participa de fóruns globais, de tecnologia, como AI, e temas que a Iberdrola gosta de explorar também nessa parte estratégica. Entendi. Você vê que assim, a internet está cheia de gente há muitos anos falando de transformação digital. Não, né? e esse tópico, né, principalmente depois da pandemia, né, Yara, todo mundo fala que fez, todo mundo fala que está fazendo, né, mas, por exemplo, no seu caso e onde você tem atuado, né, é uma coisa que muda o ponteiro, né, porque a gente está falando de geração de energia, qualquer ali vírgula que muda no número, numa produção, alguma coisa, assim, qualquer esmero que a gente possa fazer para melhorar os resultados causa um impacto muito grande, né. Sim. E assim, onde a Yara está, né, Yara? Você não está falando, né, uma coisa bonita sobre transformação digital. Exato. É barriga no balcão, né? É realmente implementação no dia a dia, né? É fazer o ponteiro girar, exatamente. E Né? por isso estamos aqui, né? Não, exatamente. Ouvir quem realmente faz. Não, e a gente queria também entender, mas, né, é muito interessante a cadeira que você tá e OIM, cara, é um assunto que tem, né, que a gente pode ficar falando aqui semanas, né, mas onde que começa, Yara? Tipo assim, como é que você chegou, a gente falou de como você está, né, mas onde que você inicia na carreira, o que você fez de faculdade? Eu tenho uma jornada bastante diversa, já começa por aí. O currículo é pesado, né? A inquietude é grande. Até para eu entender aqui todas as transições foi um trabalho, viu? Sim. Então, eu gostava muito de química no colégio, eu sempre gostei de química, física, as exatas. E lá no passado eu iniciei engenharia química na UERJ. Sempre com essa pegada também mais verde, digamos assim. Então, minha pretensão de carreira era fazer produtos de forma mais natural, processos em grandes empresas. Então, sempre tive essa pegada. Depois, passado alguns anos já na engenharia química, eu tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa de mestrado para o exterior, aqui em Portugal. E para isso, eu tinha que fazer a migração para o Cefet. E o curso disponível na época era o de engenharia metalúrgica, que conversava muito com o que eu gostava já de química. Entendi. E naquela época, eu já estava carregando uma visão mais industrial. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensava nos processos de uma forma mais... como se fosse um trabalho mais manual no dia a dia, eu não tinha uma visão tão madura. E quando eu comecei a estudar, principalmente as matérias mais específicas de química, eu comecei a desenvolver esse outro lado. Então, a migração para a engenharia metalúrgica parecia algo natural para mim. Chegando no Cefet, que fica em Angra, né? Também mudei de cidade. Bora mal, né? Bora mal, Rio de Janeiro, né? hoje em dia. Fui morar perto da praia. Quem pode, meu. Quem pode. E lá eu cheguei e tive a oportunidade de entrar para o setor de energia. Só que era energia nuclear.
que foi a Eletrobras por causa de Nuclear, Angra, né? Tem todo esse contexto. por causa de Angra. Perfeito. E lá eu comecei a estagiar na parte de gerenciamento de projetos da infraestrutura, que é uma área muito ampla. Para uma pessoa que é estagiária, excelente, porque você tem contato com todos os engenheiros Sim, e você funciona de forma transversal a toda a infraestrutura da empresa. perfeito. Então, lá eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com os técnicos, com o pessoal de campo. Uhum. Então, eu saí Começou a vida profissional de verdade, a né? profissional de verdade. Porque eu acho que é muito isso que você falou, né? Talvez a sua visão que você tinha do próprio mercado de trabalho enquanto estava na faculdade era muito distante, né? Muito. Eu acho que, Todo né? mundo, né? É outro mundo. Acho que até a Lean mesmo nasce muito desse contexto, dessa inquietude, né, Felipe? Sim. Da época de olhar assim, cara, o que eu tô aprendendo aqui na faculdade vai ser importante, mas não vai ser suficiente para quando eu tiver no desafio profissional de fato, né? Eu acho que tem muito essa inquietude, né? A gente percebe isso nascendo em algumas pessoas específicas durante a própria graduação, né? É aquela hora que você entra pro mercado, né? E várias crenças que você tem vão cair. Sim. Né? Eu tinha uma crença que o mercado era perfeito. Eu ia chegar dentro das empresas, não ia ter problema nenhum, ia ter solução pra tudo, eu só ia ter que chegar lá e fazer minha parte, né? Exato. E outra crença também que cai são sobre conhecimentos, né? Todos os conhecimentos que a gente vê agregam de alguma forma, mas alguns você vai realmente utilizar, outros nem tanto, né? Outros você fala, trocaria essa meia dúzia de conhecimento aqui por outros no mercado. Né? E é até assim que a Lean nasce, né? Desse incômodo nosso quando a gente foi pro mercado, a gente olhou, mas eu vi controle discreto na faculdade. Eu vi umas coisas muito malucas na faculdade, né? Sim. A gente fez engenharia. Fala, rapaz, eu trocaria por alguns outros conhecimentos que eu vou utilizar mais no mercado, né? Mas aí foi nesse momento. E o estágio? Você viu aquela vaga, se candidatou, falou, vou lá ver o que é, ou você já foi bem convicta assim, vou para a parte de projetos? Desde antes, na faculdade mesmo, eu sempre procurei atuar em diferentes... Participar de tudo, né? Participar de seu tudo. currículo. Só não participei da Atlética. Resume um pouco pra galera, o que você participou durante a faculdade? Então, a importância desse desenvolvimento da faculdade foi o que moldou eu escolher a área de gerenciamento de projetos. Então, eu entrei na faculdade já procurando iniciações científicas para entender até o que eu gostaria de trabalhar. Então, aprofundar em alguns temas. Então, eu fiz 3 iniciações científicas durante a faculdade. A primeira foi numa pegada mais ambiental, que é aquilo que eu que você já tinha falado, de interesse. A segunda, ela já foi algo mais específico do meu curso. E a terceira também. Entendi. Então, esse sistema de iniciação científica, quando você cria esses projetos, você tem que estruturá-los do começo ao fim. E é um trabalho bastante individual de disciplina. Então, os trabalhos de iniciações científicas, eles me moldaram muito. Até o ponto que, devido às iniciações científicas, estar sempre frente a alguns temas, eu me candidatei também para ser representante dos alunos da faculdade. Porque eu, ali no dia a dia, entendi essa parte de estágio, a busca, né? A grade horária. Então, tudo eu estava ali por dentro. Falei, bom, eu tenho o poder de ação de fazer algo pelos alunos. Então, me candidatei, participei, né, de uma campanha e ganhei. E nisso eu atuei como 2 anos como representante dos alunos em temas já de diretoria. Dentro da própria faculdade, eu saí da parte de contato somente com os professores para ter contato com os funcionários, contato em reuniões de grêmio com outras faculdades. Então lá começou essa projeção de você ter diferentes stakeholders e ter que conversar com eles de forma diferente também. Então, a linguagem que eu usava com os alunos já era diferente que eu usava com os diretores e com os professores e vice-versa. Isso vai desenvolvendo uma habilidade para poder utilizar dentro das empresas, né? Dentro das empresas. Muitas vezes, igual você comentou, você já iniciou essa atuação profissional lidando com muita gente de campo, né?
a fala e o tipo de comunicação que você tem que usar com o pessoal de campo, e não é questão de nivelar, nada disso, assim, é para ser efetivo na comunicação, né? Quando você está querendo passar uma mensagem, né, você quer ser efetivo, você precisa que a pessoa entenda o que você está querendo colocar na mesa, né, quais são as suas ideias, mas a forma que você se comunica com o técnico é diferente da forma do analista, é diferente do gerente, e é legal você já ter se exposto a diversas coisas durante a faculdade para começar já a desenvolver essa habilidade, né? Exatamente. E aqui tem acho que no pouco que você já contou pra gente, acho que tem um aprendizado muito importante para quem estiver nos ouvindo, seja que estando na faculdade ainda ou já no mercado de trabalho, até com alguma experiência no mercado de trabalho que a gente vê muito, né? A gente sempre que a gente vai... Essa ideia ela começa quando a gente vai contratar alguém, Sim. né? A gente fala, cara, como que a gente acha gente boa? O que é gente boa? Né? Num mercado que muda tanto, o mundo hoje muda muito rápido em todos os segmentos. Sim. Nesse segmento nosso de tecnologia, então, ele muda com a velocidade astronômica, né? Como que a gente acha gente boa? O que é gente boa? Que e define como que a uma gente acha, pessoa boa, né? né? Porque às vezes a gente, todo mundo, né, que já passou pela experiência de contratar, às vezes você contrata alguém que você fala assim, isso aqui vai dar muito certo. Essa pessoa é muito inteligente e tudo mais, e depois não dá tão certo. E às vezes até você acha alguém que talvez no primeiro momento não seja tão promissor, mas depois se prova muito promissor. E eu acho que uma das características é essa busca, né? Você vê que nas suas falas desde o início da faculdade, você busca muitas experiências, ver o que você quer, né? Entender, e em diversas áreas dentro da faculdade, desde ter essa posição de relacionamento ali que você citou, até, né, das suas outras experiências. Isso é uma construção, né? A pessoa ela ser curiosa, ela ser proativa. Isso a gente não vê só no mercado, no universitário, né? A gente vê também no mercado. Tem gente, né, falando de transformação digital, inclusive, acho que um ponto importante em transformação digital é você conhecer o processo inteiro, né? Porque quando você está ali no seu mundinho, sou universitário, né? Tô aqui no meu mundinho, vou fazer minhas disciplinas, vou formar. E aí? E depois? Você vai saber do que você gosta? Você não conhece o processo, você não conhece o ambiente inteiro. E quando a gente traz para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. Se você estiver ali da 8 às 5 fazendo só o seu, sem se preocupar, deixa eu entender bem onde o meu trabalho está inserido, na cadeia de valor toda, onde eu entro, né? Deixa eu entender essa cadeia de valor para eu começar a entender como que eu agrego, né? Porque a gente é um elo, né? Então, eu estou conectado de um lado, eu recebo de um lado, entrego do outro, como que eu posso melhorar essas coisas? Sim. Isso é um ponto que a gente vê muito nas pessoas que têm sucesso, essa proatividade, esse correr atrás, né? E você, desde a faculdade, vem, né? Você vê que, te fiz uma pergunta, né? Então, no seu estágio, você já chegou, eu quero aquilo ali, eu gosto de... Já achei interessante essa ideia de projetos. Não é uma coisa cair de paraquedas que foi a única oportunidade que eu tinha, né? Não. Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer como que funciona o ecossistema. Então, quando lá na faculdade um ar-condicionado não está funcionando, o que faz com que aquele ar-condicionado não seja resolvido de forma imediata? Então, há processos de licitação por trás, toda uma parte de compra, são coisas que a gente vai entendendo. Então, quando eu cheguei no meu estágio, eu já aproveitei essa oportunidade, que era uma vaga de gerenciamento de projetos, e me posicionei em pontos diferentes dos projetos para coletar informações de como é que eu poderia ajudar. Então, o gerenciamento de projetos é muito amplo. Sim. E eu tinha um engenheiro eletricista, um civil, e que eu sempre falo para os meus estagiários, algo muito positivo que a Microsoft nos trouxe foi o Planner. Ah, perfeito, né? Então, quando eu cheguei no estágio, tinha todos os cardzinhos dos planners. Então, por mais que eu não seja de civil ou de uma engenharia elétrica, eu consigo olhar em que pontos do projeto eu posso estar entrando para agregar valor. Então, eu fiz uma leitura de todo esse planner e consegui me posicionar em cada projeto, atuando ali com uma skill diferente. E aí, nisso, você tem o gerenciamento de projetos como um todo. Mas quando você chegou, esse planner já existia ou foi você que implementou? Como é que foi esse primeiro contato, né? Eu acho que isso que é importante a gente olhar também. Eu tive muita sorte de
no meu estágio, trabalhar com excelentes profissionais Uhum. que já vinham com essa ideia de usar essa parte do Microsoft bem. Ah, que bom. Então, quando eu cheguei, eles já estavam aplicando uma rotina de gerenciamento ágil, Uhum. com dailies, Ó. e com os cards escrito exatamente ali o que estava nos projetos, quem ia fazer, como ia fazer, em que etapa que estava. Uhum. Então, ali foi meu primeiro contato já de uma forma estruturada. É, porque isso não é o comum, né, Felipe? Não, não O mesmo. o que a gente ouve aqui é justamente o contrário, né? Porque, cara, você já chegar já ter a oportunidade de ter tido essa experiência de estágio num ambiente tão estruturado, cara, isso vale ouro. Porque a maioria das vezes que a gente vê estágios que a pessoa aprende com o contra-exemplo. É assim, ele vê e fala assim, tá, é desse jeito aqui, é o jeito que eu não tenho que fazer, né? Beleza, então agora eu vou fazer do jeito certo, né? E que legal, cara, você ter tido já direto essa primeira oportunidade num ambiente desse, né? Sim, e ali foi muito experimental também. Sempre que a gente vai trabalhar com gerenciamento de projetos e também aplicar o novo, a gente tem que entender a nossa vulnerabilidade, que é aceitar que a gente pode errar. Então, esse próprio sistema de planner era algo novo para a empresa. E aquela equipe ali, com o gestor de projeto, ele estava aplicando pela primeira vez. Ah, entendi. Então, a gente teve momentos em que a gente teve muitas dailies para alguns projetos, uma redução de dailies. A gente teve Foi experimentando ali, né? experimentando, Perfeito. e aí eu fui aprendendo ali com eles também o que melhor se encaixava. Uhum. Mas a minha sorte foi estar com profissionais que estavam abertos a essa aplicação e melhorando cada vez mais. Ah, que legal, cara, que legal. E aí o estágio foi super produtivo e qual que foi a próxima etapa das muitas que tem? Então, Mas até antes de você passar pra próxima, amigo, desculpa aí. Não, Desculpa não segurar o salto da próxima etapa. Nesse momento, você começa a ter também contatos com tecnologias como o Power Apps, né? A gente tá sim. falando de 2021, né? Sim, Então, assim, Power Apps em 2021, se você que está nos assistindo hoje, você vai lá na internet, inclusive no canal da Lin, tem vários vídeos sobre Power Faça Apps. o jabá do canal da Lin, Né? por favor, Entre né? lá, Lean Solutions BR, né? Tem vários vídeos para você aprender como utiliza as tecnologias e ver conteúdos riquíssimos como esse, aprender com as experiências de uma profissional como a Yara. Mas 2021 era meio mato, era bem meio mato mato. ainda, né? 2021. Mas você já conhecia ou você chegou lá e falou, opa, tem mais alguma coisa nessa suíte Microsoft aqui? Então, foi nesse momento, vendo como que eu poderia me posicionar de forma estratégica nos projetos, sem um background técnico, pensei, vou explorar a parte de Microsoft, de indicadores. Tudo que eu consigo fazer do zero, me tornar especialista nesse momento já da minha carreira. Então, eu me propus à equipe a absorver essa parte de escopo. Então, eu chegava para esse projeto que precisava algo de tecnologia e falava para eles, vamos desenvolver, eu cuido dessa parte e eu vou estar no seu projeto. Então, com isso, eu comecei a trabalhar com Power Automate, SharePoint, Power BI, Power Apps, em diferentes projetos. E você já tinha ouvido falar ou não? Você clicou lá e falou, vou explorar esse negócio. Vou saber Vou tudo dar uma que isso aqui olhada nesse entrega. tanto de quadradinho que tem aqui. Alguma das ferramentas eu já tinha conhecido por causa do Office 365 no Cefet, que a gente estava também adquirindo. Então, SharePoint, a parte de Power Automate eu já tinha visto, mas na faculdade a gente não tem acesso. E aí, ali no meu estágio, não tinha pessoas com esse conhecimento. Era mato. Era muito mato. Era muito bom. Eu abri muito mato procurando em fóruns, em internet. O YouTube tinha poucos profissionais, muita coisa era em inglês. Às vezes é aquele vídeo que a gente fala, né, brincando na faculdade do indiano, que ele te explica. Que te explica um monte de matéria, Que te né? explica o processo todo. Você fala, graças a Deus encontrei essa pessoa. Então, tinha profissionais de Power Apps construindo seus canais pequenininhos na época também. Então, eu passava 6 horas assistindo os vídeos e absorvendo aquele conteúdo de pessoas que eram ligadas diretamente à Microsoft. E aí eu fui levando por dia a dia do que eu já conhecia os processos, já estava ali e chegava com soluções. Falava, nesse caso aqui,
a gente pode fazer esse processo digitalizado usando o Power Automate. Então, eu comecei a sugerir numa posição, no próprio estágio, já atuando como uma especialista, porque eu me dediquei muito a conhecer essa parte, que era uma forma de eu fazer uma troca. Então, eu te forneço um conhecimento da parte de tecnologia, eu vou me dedicar a isso, e em troca vocês me explicam como são os processos de manutenção, como que eu posso ir no campo, e aí a gente foi fazendo essa relação que foi muito positiva para ambos. Mas mais uma vez você percebe o que é mentalidade, né? O que é mindset, né? A maioria das pessoas, né? Acho que, infelizmente, elas não têm tanto essa mentalidade do eu estou aqui no meu estágio, ou estou aqui, né? Isso vai ao longo da carreira, como a gente estava falando. Então, eu estou aqui e eu vou explorar, né? E eu vou tentar resolver. Eu já ouvi falar, tem um fiozinho aqui, né? Sim. Eu vou puxar ele e vou ver onde que isso me leva, vou me dispor, né, ao risco, entre aspas, né? Porque pode não dar certo. Você falou, não, deixa que eu vou fazer. Sim. Poderia não dar certo, né? Porque se expor no palco, né? De assim, colocar os holofotes para si no mercado de trabalho, é uma aposta que você faz. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Sim. Mas existe a necessidade de ter essa coragem de dar esse passo à frente e falar assim, não, cara, pode confiar em mim, que eu vou resolver, pode confiar em mim, que eu tenho as habilidades para poder contribuir aqui para os processos, para os projetos. Mas eu acho que essa visão que você trouxe de ter essa sagacidade de falar assim, cara, eu não entendo tanto do contexto técnico, mas eu posso acrescentar com essa outra parte. Porque você poderia simplesmente falar assim, eu não entendo o técnico, não consigo ajudar, eu vou ficar parado, né? Não, cara, isso aqui eu não consigo agora, mas eu consigo nessa outra parte. E a suíte Microsoft, para quem, né, investe tempo para poder aprender, cara, consegue trazer muito valor, consegue trazer muita produtividade, muita organização, que é o que a gente vê hoje em dia, que os processos das empresas falta muito. Só que ao mesmo tempo, assim, você ter uma Ferrari na garagem, só que você não tem a carteira de habilitação. Não, e muitas gente, né? A gente tá falando que 2021, Power Apps em 21 era mato. Sim. Desenvolver não é tão fácil igual é hoje, que você Não. né, você tem um monte de conteúdo gratuito e tudo mais. Agora, até hoje, tem gente que não sabe que tem a Ferrari. Não é que ele não sabe dirigir, não. É que ele não sabe. Que é pior ainda, né? Ele não foi lá na garagem, levantou a porta e falou, tem um carro aqui, tem uma coisa que resolve o meu problema. Eu acho que isso é mais crítico. Tem gente que nunca digitou, tem gente que tá em empresa que tem, né? A gente atende muitas empresas que têm a suíte Microsoft toda. E aí a gente percebe nitidamente, tem gente que nunca digitou office.com no navegador, né? Tem gente que está lá dentro de um SharePoint, de um Power BI, de qualquer solução Microsoft, de um planner, como você falou, e nunca clicou naqueles 9 pontinhos que tem no canto superior esquerdo lá e abriu, né? Se você nunca clicou naqueles 9 pontinhos, clica nos 9 pontinhos lá e vê o que tem lá dentro, né? Então a pessoa ela nem sabe, né? Você falou, não é que ela não tem habilitação, ela não sabe. Ela não sabe o que tem, né? A gente até brinca muitas vezes, meu amigo, você está sentado numa mina de ouro. De ouro talvez não, mas de solução sim, né? Não, mas aí acho que também parte muito de um esforço de comunicação corporativa, que é um desafio muito grande, né? Tudo que a gente está falando de comunicação, seja umas pessoas ao vivo conversando, já é um desafio. Ainda mais você passar, né, informações, por exemplo, num grupo de 15 mil pessoas, que tem várias empresas do Brasil inteiro. Mas, por exemplo, a gente pega muito esses casos. Lá no comercial eu converso direto com vários clientes. Tem gente que nem sabe que tem a licença do Power Apps. Não sabe, tipo assim, mas eu tenho isso? Tem. Você pode fazer. Não sabe, não sabia. Licença, não sabe o que faz. Entendeu? É muito complicado. Mas eu acho que ter essa mentalidade de entender, né, voltando um pouquinho, onde você pode agregar e usando a ferramenta certa, mas também explorando as potencialidades da ferramenta, eu acho que isso é o que ajuda a trazer destaque profissional, sabe? Porque, assim, se for para fazer mais do mesmo que todo mundo faz, qual que é o diferencial da pessoa, né? Acho que a sua carreira, né, acaba sendo bacana por causa disso, desse tipo de postura profissional, né? Muito mais do que tecnologia, porque tecnologia muda, né? É óbvio que tem algumas tecnologias que se destacam muito, igual a gente acredita muito aqui no potencial de entrega da suíte Microsoft, mas ao mesmo tempo também a tecnologia é uma ferramenta, né? Ela é utilizada por pessoas. Então a gente entende que o comportamento humano, e aí volta muito no que o Felipe falou, o que é uma pessoa boa, né? O que é um bom profissional. Então tudo isso tangibiliza para a pessoa ter um sucesso na carreira, né?
Sim, eu concordo plenamente. E vocês comentaram também de trazer o holofote para si. Não é fácil. Quando você assume um projeto, você está no estágio, as pessoas querem ver seu trabalho, há um ponto de coragem muito grande, porque você vai se comprometer a criar uma solução para um processo que afeta muitas pessoas. Então, ali no começo foram processos que afetavam a gerência, depois foram processos que afetavam a superintendência, depois no nível mais à frente eu já estava lidando com diretoria. Então, trazer o holofote também é entender que você vai explorar, você está sujeito a erros, mas se você encontrar um erro, o que você vai fazer para solucionar ele? Você não pode estagnar. Você assumiu uma responsabilidade. E como que você vai lidar com isso? Então, eu acho que nesse ponto a gente trabalha muito a nossa. Não seria saúde mental, mas um trabalho muito individual com você mesmo, de entender. Escrevi um código dessa forma, ele tem esse impacto no processo. Como que, agora que eu identifiquei que não está da melhor forma, eu posso alterar e mudar? Ou quais profissionais eu tenho que acionar para trazer conhecimento? Que também é um ponto. A Sim. gente não pode ser, que é o desafio das empresas hoje. Eu vejo que é muito mais focado em tecnologia do que em transformação digital. A palavra transformação digital, ela envolve a parte de educação corporativa, a parte de TI, a parte de processos. E o tocante ali é fazer com que a estratégia da empresa, que ela definiu aqui como tecnologia para TI, atinja a pessoa de campo. E para isso a gente tem que ter a transformação, vindo de modo transversal na empresa. Senão, não adianta eu trabalhar aqui somente com um técnico de campo, fazendo entender a ferramenta, se eu não tenho todos os processos em cascata chegando até aquele ponto. Por quê? Eu posso criar uma ferramenta muito boa, muito específica para aqui atender a esse processo. Quando ele chega no próximo, já é algo arcaico, já é algo que ele não entende como se conversa com outras ferramentas da empresa. Então, a parte de transformação digital, ela está passando por um processo, sinto eu, de revolução nesse momento, de trazer mais o aspecto humano e menos tecnológico. Não, com certeza. E assim, né, até, eu acho que 2 pontos são interessantes, né, que você acabou de falar, de entender muito, assim, quem são as pessoas que podem me ajudar, né? O Guilherme Bentimol, da XP, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cara, toda vez que chega um problema para mim, a primeira coisa que eu penso não é como que eu vou resolver o problema, é quem pode me ajudar a resolver esse problema. Porque assim, às vezes tem várias pessoas, né, que já trilharam esse caminho pra gente poder trilhar ele com mais facilidade. Então, por que eu vou reinventar a roda? É muito o que o Felipe, a gente tava falando disso até ontem, né, Felipe? Cara, a roda já está pronta. Pra que eu vou chegar num novo desafio profissional? Eu tô vendo a roda lá, eu quero refazer a roda. Não, cara, vamos entender só, primeiro, né, o que essa roda não tá atendendo, ao invés de descartar toda porque não fui eu que fiz, ou porque quando eu cheguei já tava aqui. Cara, vamos com calma, vamos entender primeiro. Igual você falou, vamos trazer as pessoas, vamos discutir junto para resolver, porque entra no segundo ponto que você falou. Às vezes o que eu vou fazer aqui vai ser entregue para outra parte do processo, para o outro setor, e esse outro setor, essas outras pessoas, né, elas não têm todo o contexto que eu e meu time aqui temos. Então a gente tem que fazer esse repasse da melhor forma possível para que o produto que eu gerei aqui não seja desperdiçado ou usado de uma forma ruim, né? E eu acho que isso tudo tangibiliza sim a parte de transformação digital. É uma coisa que a gente fala demais. Existe uma diferença muito grande entre transformação digital e digitalização. Digitalização cara, às vezes eu pego um formulário que é papel e faço esse formulário ser digital. Tudo bem, só que você mudou a forma de preenchimento. Mas o que isso mudou dentro do processo? Você vai usar essas informações? Você vai fazer um PDCA disso? Ou você simplesmente vai, em vez de você estar preenchendo no papel, você vai preencher no digital? Né? Tem que ter essa diferença, porque ainda mais hoje em dia, igual o Felipe comentou, cara, o mundo está mudando extremamente rápido, tecnologias se tornam, né, defasadas numa velocidade gigantesca e o recurso principal de todas as pessoas, de todas as empresas é tempo. A gente está gastando tempo no que precisa gastar? Né? Essa é a pergunta principal, não só que as pessoas deveriam estar com ela na mente, mas também todas as empresas. Né? Sim, exatamente.
Nesse ponto, a digitalização, lá quando era mato ainda em 2021 e até durante a pandemia, ela fez com que tivesse uma maior aceitação dessa introdução de ferramentas e modos de trabalhar diferentes. Então, a digitalização abriu portas. Porque como os técnicos em campo, eles usavam papel e não tinha ainda essa interação com a Microsoft, só que as pessoas no corporativo, elas precisavam receber essas informações, isso criou um caminho de digitalização. Só que a gente já passou desse ponto. Claro que há processos ainda que precisam ser digitalizados, processos de segurança, mas a gente já passou desse ponto em que a gente precisa fazer um tratamento dessa informação. Certo. A gente precisa entender o que a gente vai coletar, se a gente vai criar indicadores e o que a gente vai enxergar nesses indicadores que vai melhorar de fato o meu processo. Eu digo que muitas empresas criaram um caos positivo, né? Com esse negócio de transformação digital, digitalização, vamos pegar e vamos fazer tudo, né? Saiu-se digitalizando tudo como era, né? Fizeram meio tipo uma experiência, né? Vocês já perceberam que muitas empresas hoje em dia, elas pegaram a péssima experiência de call center e colocaram no WhatsApp? Sim. Você já viu? Já vi. E você manda assim, olá, queria resolver tal problema. Ela manda assim, olá, eu sou a assistente virtual tal. O que você quer fazer? Mas eu falei na mensagem de cima. Né? Aí manda assim, se você quer falar com o financeiro, aperte 1, digite 1, né? Então assim, pegaram, então muita coisa da empresa foi digitalizada, criou-se um certo caos, né? Mas eu concordo muito com sua visão, que hoje um dos grandes olhares é essa visão. Beleza, a gente já digitalizou um monte de coisa. Agora, vamos ver a eficiência desse negócio, a qualidade disso, né? E a gente até num outro episódio que a gente estava conversando com alguém que é muito de processo, a gente estava falando nisso, né? Muitas vezes, tecnologia hoje em dia, ela é meio commodity, né? Não é... Hoje em dia, você desenvolver um sistema, né, com Power Apps, por exemplo, você gerar indicadores com Power BI, enfim... não é algo tão complexo como já foi, se comparado como já foi no passado, Sim, né? sim. Então, hoje é mais fácil, o acesso, né, é uma coisa mais democrática, né? Agora, um olhar muito forte e a qualidade do que a gente está fazendo, né? E a necessidade do que a gente está fazendo, que é olhar para o processo, né? Cara, mas eu acho que a parte de necessidade é mais crítica. Sabe por quê? Porque assim, a quantidade de coisas que a gente vê sendo feita que não precisava fazer surreal. Porque assim, é a mesma coisa você receber um poder divino, né? Assim, cara, eu estou te dando um poder, ainda mais com o IA, com um monte de coisa que já chegou, né? Que está chegando, já está aqui. Às vezes a pessoa pega todo esse arsenal de potência de resolução de problema e sai começando a resolver problema à torta e direito. Só que às vezes é um monte de problema que não precisa de solução. Não é um problema de fato. Acontece com a gente, né? Não, acontece com a gente. Acontece em todos os lugares. Com a gente no sentido que eu digo assim, tem muitos clientes nossos que a gente implanta, a gente fala, a gente insiste. Olha, aqui dá para sair essa parte do processo. Com isso que com a solução que nós estamos construindo, isso não vai precisar mais. Não, mas eu quero, deixa aí. É fato, passa-se um tempo. Então, sabe aquela parte? Vamos tirar ela, que ela não precisa mais, né? Visto a implementação e tudo mais, né? Então, mas bacana essa visão, né? De que realmente, né? A gente tem que... Hoje é um ponto importante olhar-se, né? Sempre foi, mas eu acho que hoje as empresas têm tido mais carinho, né? Mais um zelo maior com o olhar ali para a parte de necessidade, né? É preciso? São questionamentos, né? É preciso? Isso é preciso? Né? Eu estou fazendo da melhor forma? Né? Ou eu estou simplesmente digitalizando, eu estou pegando a experiência do call center e colocando ela no WhatsApp. Né? Sim, exatamente. O que criou muito que a gente chama de megazords. São ferramentas extremamente inchadas, não pelas pessoas que desenvolveram, mas porque essa etapa, acredito eu, que é crucial, que é a necessidade. Ela é muito... onde a gente mais investe tempo e é mais delicada. Por quê? Ali que mora o processo. É ali que a gente vai receber os inputs. A gente pode criar uma solução que pode ser totalmente descolada da realidade, baseada no input somente
de uma parte ou uma visão do processo. Então, essa questão de experiência do usuário em projetos de transformação digital é uma parte que a gente tem que investir um pouco mais de tempo. Então, hoje, o que eu vejo como ferramenta que ajuda muito? Lean Inception, metodologias, né? A Lean Inception, o Design Thinking, para a gente entender o que é o problema, a gente idear ele, conseguir visualizar, materializar. Porque, às vezes, muito nessas etapas, você bloqueia. Você fala, não, essa parte aqui não precisa. Mas a pessoa que está ali de frente no processo dela, ela vai querer passar toda a forma que ela faz hoje. E aí, o uso dessas ferramentas é para você zerar o processo e falar, se você não fizesse dessa forma, como que você pensa que poderia ser? Pensa assim, o processo hoje ele tem 20 etapas. Com 10 etapas cruciais, você conseguiria fazer? Que a gente fala que é o mapa de valor. Porque às vezes a gente faz todas umas etapas e não precisava daquilo. Tem um monte de camada adicional que você conseguiria cortar, né? Com camada que conseguiria cortar. A gente tem lá Combo Box. A gente precisa de todas essas opções mesmo na Combo Box. A gente pode restringir essas informações aqui para que o usuário selecione somente dessa forma. A gente pode alterar visualizações. Então, tudo isso surge dessa etapa inicial. Isso vai definir muito o que vem de escopo depois. Então, a diferença dos projetos de transformação digital é justamente mapear o que é importante para o usuário, mas ainda assim, o que é importante para que aquele processo, acima de tudo, funcione da melhor maneira. Então, a gente tem que unir a parte de experiência do usuário com a parte de processo ali da empresa de procedimento. E eu vejo que é nela que mora a parte mais experimental nesse momento. Porque é ali que a gente já sabe como construir, não é mais mato. A gente sabe o que entregar, a gente consegue fazer visões no Figma, consegue falar como que vai funcionar. Mas se essa parte aqui a gente não focar muito nela e tentar desenvolvê-la ao máximo, todo o projeto depois, ele vai carregar aqueles problemas. Então, a gente tem, por exemplo, projetos em que foi pulada essa parte, né, de entendimento do problema. Então, o meu problema é esse. E beleza, partimos para a solução. E aí você tem uma ferramenta que continuamente ela tem que ser alterada. E ela já nem é mais a ferramenta do princípio. Então, essa parte de experiência do usuário, ela é importante. E como é que a gente consegue fazer isso? Na minha experiência, eu fui muito a campo. Então, desde o estágio, eu tenho que construir aplicativo? Não vou construir aqui da sala. Deixa eu ir lá no campo, junto com o técnico mesmo, colocar o capacete e visualizar o que ele faz ali. Que a gente fala que é o Gemba, né? É o Gemba, né? Ou como o Felipe gosta de falar, barriga no balcão. Barriga no balcão. Então vamos ficar lá junto com a pessoa de campo, porque às vezes o sol atrapalha enxergar no celular. Às vezes o sol escorrendo... Às vezes você constrói um aplicativo para ela preencher no notebook e ela tá subida lá no poste. Não tem condição. Leva o notebook lá, segura numa mão, põe o cinto de segurança pra não cair, né? É o que a gente ficava brincando no outro desafio profissional que eu tive, que era o engenheiro de escritório. Assim, cara, na hora que você tá no escritório desenhando tudo no ar-condicionado a 23 graus, tudo é perfeito, Nunca vi nada não funcionar. Tipo assim, igual, por exemplo, faz um desafio lá sobre, vou ter um mapeamento aqui, igual, por exemplo, já tive envolvido num projeto que era um mapeamento de otimização para deslocamento de viaturas, por exemplo, no interior. Só que você pega a rota traçada pelo Google, chega lá na realidade, não é isso. Por quê? Porque o carro do Google não foi lá, ele não consegue passar por lá. Porque às vezes tem uma trincheira, tem uma fazenda, tem um monte de outras coisas. Só que na hora que você não... Alagada. É uma área alagada. Então, assim, são esses desafios que quando você levanta, né, da cadeira e vai lá ver, é que você consegue de fato enxergar. Porque se você não fizer esse Gemba também, a sua entrega de valor é muito comprometida, né? Não tem o que fazer. Então, assim, principalmente no
ramo, por exemplo, igual no seu caso de energia, cara, nós estamos falando que muitas vezes as unidades geradoras elas estão lá no interior do Brasil. Então, por exemplo, a gente também tem outros clientes aqui que, por exemplo, extração de poços de petróleo e tudo mais, cara, literalmente assim, você tem que ir para a capital e ainda pegar mais um avião, teco-teco, porque você não consegue chegar no lugar. Não tem como chegar via estrada. Você tem que pegar um mini avião. Então, assim, são esses desafios práticos que você também tem que internalizar dentro das soluções, porque senão você fica com a cadeia de valor faltando um pedaço ali, só porque você não olhou, né, não teve uma visão holística sobre tudo, né, e isso é muito importante ter esse Gemba também, né. Isso que você falou, eu concordo muito, né, e essa é uma dica muito boa, né, para quem quer implementar projetos, seja de tecnologia, ou enfim, qualquer outro projeto que você tem um projeto atual rodando, e aí eu acho que mapear processo, mapear o processo atual, eu vejo como uma etapa importante. E aí até muita gente faz essa. Só que a pessoa ela para ali, o time para ali e vai implementar aquele processo mapeado. E aí é onde é a falha da coisa, né? Beleza, eu mapeei esse processo, meu processo hoje é assim, beleza. Agora, é o que você falou. Como que ele deveria ser? Ele é assim tem muitos motivos que ele é assim. Ele é assim, né? Porque eu usava parte em papel, porque a ferramenta que eu tinha para fazer isso aqui era um Excel e eu mandava isso aqui por e-mail, né? Agora, quando você fala assim, beleza, o processo ele é assim. Tá, deixa ele um pouquinho de lado aqui, agora vamos perguntar. Para que esse processo existe? Qual que é o motivo? O que ele tem que entregar? O que ele tem que fazer no final das contas? Sim. Esquece como é feito. Me diz o que ele tem que fazer. Ele deveria, de fato, fazer. O que ele tem que entregar? Ele tem que fazer isso, ele serve para isso. Beleza. Como que ele deveria ser? Sim. Num cenário, pensa no cenário ideal, como você falou. Cara, coloque IA para cá, tecnologia. Pensa no que você quer. Né? Sim. E aí você constrói um novo processo, né? Vai para campo, se necessário for, né, literalmente, ou pelo menos, às vezes o campo é no outro andar da empresa, né? Deixa eu ir lá ver o próximo elo nessa corrente, o que acontece lá, né? Porque como você começou falando, você tá na área cross, né, e estar na área cross é muito, e você vê que quem tá em área cross é muito quem tem essa pegada que a Yara tem desde a faculdade, né? Isso, ser proativo e buscando gera nas pessoas um solucionador de problema nato. Vira aquela pessoa assim, tem esse problema para resolver. Cara, dá pra Yara lá que ela resolve. Ela vai dar um jeito dela, ela vai envolver mais gente, ela vai dar os pulos dela, vai resolver. Né? E eu acho que falta muitas vezes esse olhar do, tá, legal, o processo é assim, tá entendido, agora como que ele deveria ser? Né? Para ele entregar da melhor forma. E ir para campo, tá, essa nova forma que a gente está pensando, ela realmente vai funcionar? Né? Porque lá no Visio, no Figma, nunca vi nada dar errado. Você já viu dar errado? Tudo é maravilhoso. Não, nunca vi nada dar errado. Você olha e fala, rapaz, coisa genial, né? Parabéns. Aí você implementa, dá tudo errado, né? Então, né, testar, envolver as pessoas é um passo muito importante, né? E eu vejo que muitas vezes essas etapas são saltadas, né? São saltadas. E justamente, às vezes, quando você tem um projeto em que saltou, o cliente final, que é o usuário, ele não se identifica com a ferramenta. Ele não tem um apego por ela, ele não participou dela. Ele não foi envolvido. Ele não foi envolvido. Nisso, qualquer erro que tem ali, qualquer coisinha de um atraso, ele já tem uma tendência a desanimar muito mais fácil do que alguém que falou, não, eu vi a dificuldade do processo, eu acompanhei a ferramenta, eu fiz parte, eu dei sugestões, então eu vou ajudar, vou mandar mensagem, vou notificar quando alguma coisa estiver errado, vou sugerir melhorias. Então, nessa parte aqui também, além de definir qual é o problema, o processo, o que deveria ser, a gente tem que trazer o stakeholder para perto da gente. Então ele tem que entender que ele é parte daquela ferramenta. Que não é só um produto que a gente vai entregar para ele. Que aquilo vai agregar no dia dele. Que é algo construído juntos. Então, esse mindset, quando eu vou no campo, converso com o pessoal, eu monto uma apresentação mostrando o ciclo PDCA, para ele ver que hoje nós estamos construindo essa ferramenta. Amanhã, daqui a 6 meses,
vai ser uma outra ferramenta. Mas ela só será melhor se você me trazer, você que está usando em campo, me trazer essas informações, o que você sentiu. E aí, juntos, nós vamos construir a melhor ferramenta, para ir agregando cada vez mais. Então, é nessa parte que a gente constrói também relacionamento, o que afeta muito como que vai ser o gerenciamento do projeto depois. Com certeza. Que a gente cria um laço de comprometimento, uma agenda, porque muitas das vezes a parte de desenvolvimento de soluções frente às outras demandas da área ficam em stand-by, porque tem um relatório muito complexo para entregar. E a gente está desenvolvendo uma ferramenta para melhorar um processo. E ele já existe, já executam. O que a gente faz para atrair a atenção dele para que ele entenda que reservar na agenda um horário toda semana para que a gente consiga entregar esse projeto de maneira rápida, ou quando a gente fornece um protótipo que ele explore, isso é criado no relacionamento. Então, uma parte muito sensível é essa, que a gente tem que criar pertencimento do usuário. É uma relação para que a entrega final ela seja melhor proveitosa, melhor aproveitada. E precisa ter um ponto de atenção muito forte, né, para esse fator de pessoas, porque senão o projeto ele vai falhar, né? Ele já nasce com uma altíssima tendência de falhar. E assim, esse ponto de envolver as pessoas para quem você vai entregar a solução é super importante até para dividir uma responsabilidade. É assim, cara, não é que eu tô fazendo, estou te obrigando a usar e vai ser assim. Não, cara, deixa eu te envolver, deixa eu perguntar, cara, como é que é o teu processo? Como é que funciona? Quais são as dores? O que você está entendendo que precisa melhorar? Até para poder aumentar a qualidade da minha própria entrega. Mas na hora que eu entrego, e talvez não é algo tão aderente quanto que a pessoa estava pensando que ia ser e tudo mais, mas ela sabe do contexto do desenvolvimento, né? Então fica muito mais fácil a gente dividir essa responsabilidade. Até também para não ficar um sentimento muito de top-down, né? Tipo assim, o pessoal lá do escritório do corporativo fez a ferramenta, entregou aqui, que é que a gente usa. Nem me perguntou como é que eu uso, não sabe nem do meu dia. Quando eu tava no meu primeiro estágio, eu aprendi, o cara me falou uma frase que eu carrego pra vida e falo pra todo mundo, esse negócio. Que eu fiz engenharia, então eu fui fazer estágio numa obra, né, de uma indústria, de construção de uma indústria, né, na área até de engenharia elétrica. E aí, todo mundo era técnico, né? Só tinha meu chefe de engenheiro e eu de estagiário de engenharia. Então todo mundo me olhava com aquele olhar assim, lá vem o cara que mal saiu das fraldas e vai virar chefe daqui a pouco, vai formar e vai virar chefe, né? E o cara e tinha uma relação super boa com os caras e tal. Ia pra campo, né? Primeira coisa que eles passaram a gostar de mim é que eu não queria ficar no escritório, né? Eu ficava igual criança, pegava meu capacetinho, ficava esperando alguém falar, vamos lá. Eu partia pro campo pra ver o que os caras faziam. Mas o cara conversando lá, o cara falou assim, pra você levar pra sua vida, né? É mais fácil trocar um do que trocar todo mundo. Exato. É mais fácil trocar o chefe do que trocar todo mundo. E quando a gente pensa até no... É um pensamento que dá pra ser extrapolado, né? Que é isso que vocês estão falando, que eu lá do meu escritório, com poucas pessoas, né, com time de desenvolvimento, faço a solução sem consultar uma galera que vai usar, meu amigo, é mais fácil trocar uma solução, né, do que trocar todos os usuários, né? Então, assim, vai cair por terra, né? O seu projeto, fato é, ou você vai ter que ser assertivo demais, né? E que geralmente não vai ser, porque toda solução, no início, ela dá umas bugadas, dá umas travadas, você tem que corrigir alguma coisa, né? Faz parte do processo. Quem trabalha com tecnologia sabe, né? Exato. Que não é magia, né? Precisa de validação, homologação e tudo mais. Então, um dos pontos, né? Um ponto que é receita de fracasso de projeto, não envolver todo mundo, né? Todos os stakeholders no processo ali, né? E é um negócio muito, muito importante. Não, e até falando assim, que você acabou de comentar, é mais fácil trocar um do que trocar 100, né? Mais fácil talvez trocar a solução, mas também até da questão do protagonismo profissional, é mais fácil trocar essa pessoa que não está envolvendo as pessoas, que está entregando um projeto ruim, do que trocar os 100 técnicos. Então assim, isso é até um risco para a carreira da pessoa. Porque assim, se ela acha que ela vai conseguir fazer um projeto top-down desse e ele vai ter, cara, ele vai ser implementado, vai ter sucesso, ela tá muito enganada. E assim, isso é um risco profissional que as pessoas estão correndo, porque é o que a gente já falou, a pessoa assumiu a responsabilidade do projeto, beleza?
existem expectativas altas sobre a entrega desse projeto. E se a pessoa... Aí vira uma roleta. Ou vai dar certo e parabéns, bate palma, pô, você foi incrível, você se destacou. Ou quem tá na posição de destaque pode entregar um projeto ruim e vai ficar uma impressão ruim do trabalho dela. É a mesma coisa de, tipo assim, um artista que tá no teatro. Ele vai lá, ele dança, ele canta, ele faz um monte de coisa. Mas se ele tropeçar e cair, se ele desafinar, ele tá correndo esse risco. Eu acho que muitas vezes as pessoas até têm medo de tomar esse protagonismo por questão de não querer se expor, né? Quem não arrisca não petisca, né? Mas é muito num ponto assim. Só que também se não se arriscar, não vai evoluir. Aí cada um tem que estar confortável com as suas escolhas, né? Porque não adianta assim, não arriscou, mas tá reclamando que não foi promovido, que não ganha um projeto, que não faz nada. Cara, não tem como ter tudo na vida. Então assim, eu acho que é muito uma linha assim, cara, vamos se arriscar, mas vamos se arriscar com inteligência. Vamos usar as ferramentas que a gente tem. Vamos lá na garagem olhar, né? A Ferrari que tá lá. Na porta lá, o que tem aí pra eu andar, né? Pra eu dirigir. E eu acho que é muito esse sentimento de inquietude, né? Eu tava conversando com o Felipe essa semana justamente sobre isso. Cara, uma característica que a gente vê que é sempre presente nos profissionais que a gente entende que são de destaque é o seguinte: a pessoa tá lá fazendo o processo, aí todo dia ela pega lá um monte de dado, preenche num papel, aí pega o papel, manda pra alguém. Aí no outro dia é a mesma coisa. Aí no outro dia é a mesma coisa. Cara, se não chegar num momento, numa mentalidade, fala assim, cara, tem que fazer isso aqui de um outro jeito. É impossível que não tenha um jeito mais prático de fazer isso. Se esse sentimento não aflora na cabeça da pessoa, dificilmente ela vai ter sucesso na carreira. Porque pra ela tá tudo bem. Tipo assim, cara, eu faço assim, né? Felipe chama, como é que você chama isso? É de... Gabriela. É síndrome de Gabriela, entendeu? Nasci assim, cresci assim. Eu nasci assim e é isso. Só que, cara, não tem condição. Gente, nós estamos falando de 2025. Olha a quantidade de ferramenta, a quantidade de coisa que tem que ter. Só que aí é isso, são as escolhas de cada um. Se você tem uma escolha, tipo assim, cara, o processo tá assim, faz assim, tá tudo bem pra você. Mas também não adianta depois vir reclamar que não conseguiu evoluir na carreira. Porque você não tá tendo nenhum comportamento antes de conseguir evoluir, né? Então, assim, cara, se a pessoa tem um comportamento, ela dá um jeito. Ela pede ajuda, ela chega pra alguém e fala, cara, pensei num negócio aqui, eu tô precisando de contratar uma ferramenta que você contrata pra mim. Ele dá um jeito. Só que quem não tem essa predisposição, cara, é muito difícil. Quem não tem esse incômodo, né? É, um incômodo. Você tem que ter um incômodo natural, é um incômodo. né? Um incômodo casado com ação também, né? Porque só o incômodo não adianta. Tem uma frase que eles atribuem ao Bill Gates, né? Que o Bill Gates fala que ele gosta de contratar os preguiçosos, porque os preguiçosos, eles dão uma tarefa bem repetitiva e chata pro preguiçoso, que ele dá um jeito de fazer aquilo mais rápido, né, cara? Exato, E assim, tem um lado nisso que você tem que ter esse incômodo mesmo, que às vezes a gente olha e fala assim, não é possível. Né? E hoje, cada vez mais, já tem muito tempo, obviamente, mas quanto mais o tempo passa, mais isso é uma verdade, cara, hoje, desde que você tem internet, todo mundo conectado e todo mundo podendo lá com rede social falar o que pensa, mostrar o que faz, né? Ou é arrogância ou é inocência você achar que em pleno 2025 só você tem aquele problema, né? No planeta inteiro, né? No mundo tão globalizado que todo mundo vai lá e mostra, e escreve um texto. Cara, não é só você, que tem esse problema. Procura no Google que você vai achar nas redes sociais, você vai achar alguém que tem o mesmo problema que no você. No Reddit, principalmente. No Reddit, qualquer você tipo de fórum, né? Que, cara, alguém tem aquele tipo de problema. E possivelmente, cara, alguém já resolveu esse problema. Já resolveu, né? Entendeu? Tipo assim, é só você pegar e adaptar e resolver no teu contexto. Ou pelo menos aquela pessoa vai te contar formas de não resolver, que não funcionam, que já te adianta também, né? Exatamente. Nesse contexto, fóruns, eles, pra mim, não vão perder a importância. Não vai. Sim. Mesmo a gente tendo o Copilot do nosso lado, falando, vou fazer uma consulta nele pra ele me trazer informação, a gente tem, principalmente nesses fóruns, o que não fazer. Sim, Que não funciona. Que não funciona. Em contextos muito ricos de diferentes empresas. Então, a gente pensa assim, já entendi como estruturar um projeto, sei que tenho que envolver os stakeholders, tenho que fazer a etapa de definir qual é o problema, a etapa de prototipação, homologação, tudo certinho. Cada projeto é diferente do outro. Não tenho como fechar os olhos e pensar, esse projeto está dominado.
todos eles vai ter diferentes problemas, novos problemas até conhecidos. Sim. Com certeza. Problemas de a gente vai tentar estruturar a comunicação da melhor forma. Vai surgir alguns stakeholders que deveria saber daquela etapa, mas por algum motivo ele não estava ali. E aí você tem que voltar e incluir essa opinião dele também. Então, a procura na internet por pessoas, né, ou na empresa em si, você procurar pessoas. Isso. Para trazer informação para você é o melhor caminho para você antecipar os riscos você minimizar, né, mitigar um pouco dos riscos que ocorrem no projeto. Essa questão das pessoas não quererem se expor em projetos é muito recorrente. Então, como que a gente faz que se tem um compromisso desses stakeholders que eu trouxe aqui para o meu projeto, eu preciso deles. Tem etapas que eu não consigo avançar sem essas pessoas. É só o relacionamento que eu crio? Não somente. Eu tenho que ter alguma etapa corporativa também. Eu chamo isso de matriz de responsabilidade. Uma RACE. A raça mesmo. Uma RACE. E aí eu coloco as Explica pessoas... para as pessoas que estão nos vendo o que é uma raça. A RACE é uma matriz de responsabilidade e papéis onde a gente coloca, né, quem vai ser consultado, quem vai aprovar, quem vai ser informado e quem vai ser o responsável. Então, ali... É um negócio simples, mas que muda o jogo, né? Muda o jogo, porque você define os papéis. Isso o mais importante, assim, cara, a sua ação dentro desse processo ou projeto é isso aqui. E não tem conversa depois, mas eu achei que eu tinha que fazer tal coisa. Não tem nessa de achar. É assim, cara, você, Felipe, aqui vai ser responsável, a Yara vai acompanhar, eu meramente preciso ser informado. Eu não preciso saber, eu não tenho responsabilidade nenhuma, você só precisa me avisar. Às vezes o cara me liga e fala assim, cumprindo a nossa raça, tô só te contando o que aconteceu. Vou só te contar uma coisa. Exatamente. Responde ciente. Ciente. Eles vão pra frente. Porque a RACE, a gente consegue acordar com toda a hierarquia que aquela pessoa também vai ter um tempo disponível para atuar no nosso projeto. E ela consegue ter uma visão de todas as pessoas que também vão atuar naquele projeto, e em cada etapa. Então, às vezes, eu penso que uma pessoa vai me ajudar somente aqui no nível informativo, mas ela tem que ser consultada. E só que isso não está claro, porque como a gente parte do princípio que hoje a gente não tem um grau de maturidade muito alto em questões de mapeamento de processo, a gente não chega na empresa e vai encontrar um mapinha com a cabecinha das Eu pessoas. achava que eu ia, quando tava na faculdade, eu jurava que tinha isso. também. Ia chegar e ia Eu ter tudo também pronto, jurava. né? Clicar assim, processos da área tal e ter tudo. Tá desenhado. tudo encaixado. Exato. Essa pessoa, ela é aprovadora? Não, na verdade está lá dentro do SAP. Ela sabe que ela recebe, por exemplo, um e-mail de aprovação, mas é só isso. Se tiver que colocar uma outra pessoa, envia para TI o nome. Então, as pessoas atuam com muitas partes dos processos. E numa RACE, a gente consegue falar, olha só, esse projeto, ele vai juntar o pedacinho de todos vocês para que forme a solução. Então, a diferença o antes e o depois de colocar um papel de responsabilidade acordado com todas as gerências e hierarquias é fundamental. O cronograma avança muito melhor. Porque se a gente não tiver uma RACE adequada, quando a gente parte para a etapa de cronograma, vai parar alguma etapa 3 semanas numa pessoa, porque ela não tinha aquele compromisso estruturado e acordado antes. Então é fundamental no gerenciamento desses projetos ter a matriz de responsabilidade. E ela, apesar de ter uma primeira versão, vai surgindo outras. Sempre com essa ideia, esse mindset de que nós vamos fazer um processo de melhoria contínua. Nunca, vou melhorar seu processo e vou te dar tchau. Vou embora e não vamos falar mais sobre esse tema. Então esse é um mindset muito importante. Melhoria contínua. Contínua, né? Perfeito. Bom e velho PDCA, né? Bom e velho PDCA. Você coloca lá no PowerPoint ele girando naquele efeito. Deixa Não lá. tem nada que funciona mais na vida, né, cara, do que um bom e velho PDCA pra tudo, né?
É porque acho que é muito da natureza do ser humano, né, cara? A gente tem que estar sempre melhorando, né? Sempre. Cara, porque também, né, igual o pessoal fala, né? Paladar muitas vezes não tem retrogosto, né? Tipo assim, não retroage, né? Cara, é daqui pra frente, né? E eu acho que as empresas também, até pra manter o seu grau de competitividade e tudo mais, é sempre isso. Cara, fez, deu certo, melhorou, pô, legal. E a próxima etapa, né? E a ideia é a gente sempre ir evoluindo, né? E esse eu acho que é um aspecto importante também quando a gente fala de projetos, né? Você, quando a gente casa PDCA com pensamento ágil, né? Eu vejo que é algo muito poderoso, né? Porque já há muito tempo a gente fala de ágil, né? Continuamos falando, faz todo sentido e vamos continuar sempre falando de ágil, mas ágil, né? Muitas vezes não tá no Scrum, não tá... Ágil é um pensamento, é uma forma de pensar. É você achar o meio termo, né? Do que é uma entrega de valor, mas que também não é perfeita. Sim. Né? Porque tem gente que fica nessa, vamos fazer, você chega lá, a pessoa tá fazendo um Figma, meu amigo, que vai abraçar o mundo, a empresa inteira. Fala, calma, cara, vamos pegar uma parte disso aqui, vamos implantar, vamos resolver, né? E entregando valor, porque senão também passa um ano, tá lá desenhando. Não vê nada em produção. Não vê nada em produção. E aí, no mundo que gira com a velocidade que gira, né? Daqui um ano, meu amigo, seu Figma, você pode voltar lá no início dele e refazer. Você fica no loop infinito de Figma, né? Você faz um PDCA só de Figma, né? Melhor, não põe nada pra rodar, pra executar, né? Com certeza. Também quebrar em pedaços menores é um negócio muito importante também, né? É muito importante. E justamente esse relacionamento, essa construção, esse mindset de melhoria contínua, cria a ideia de que vamos entregar primeiro para você essa parte funcionando 100%, que é no MVP. Ele tem que ser usável, o fator UAU, né? Então, a gente vai entregar isso daqui para você. E depois disso, a gente vai passar um tempinho aqui. Pode ser 2 meses, pode ser 3 meses. A gente vai consultar os usuários novamente para entender. A gente agrega mais uma página, a gente coloca um outro botão. O que a gente pode ir melhorando? Então, a gente vai criando esse valor contínuo na ferramenta. O que não pode acontecer é um projeto virar um Megazord, que é igual esses Figmas enormes, ou uma ferramenta ficar ali e a pessoa pensar que um botão vai impedir que ela use aquela ferramenta em todos os processos. Ela vai atender vários processos, ela vai atender uma melhoria grande já de ganho de HH, mas se ela não vê aquele botão acrescentado com aquela funcionalidade, ela, na cabeça dela, no projeto não vai rodar. Mas vai rodar. Então é importante mostrar isso também. Sim. E que a gente vai entregando. E é muito rico trabalhar com ágil, porque você já tem o melhor insumo em produção ali. O retorno é muito melhor do que quando você tem etapa de prototipagem. Porque você tem 50 pessoas mexendo na mesma ferramenta, fazendo diferentes combinações e testando de todas as formas. E aí ela vai te falar o que você deve melhorar. Já vem muito mais refinado. E é muito gratificante, né? Eu falo muito com a galera, né? Porque fazer projeto é um carrossel de emoções, né? Sim. Tem dia que você fala que vai dar tudo certo, tem dia que você fala, cara, eu vou largar essa carreira, não quero mais isso pra mim, né? Como você falou, todo projeto, o projeto acaba, você fala assim, nossa, paz nada, vai começar outro dia, né? Respira que vai vir tudo de novo, de outras formas, e o aprendizado, ele é muito contínuo. Mas quando você faz, né, passando por todos esses pontos que a gente está citando, mapeando o processo atual, pensando como ele deveria ser, criando uma nova estrutura para aquele processo, indo a campo, né, lá, barriga no balcão, validando que as hipóteses, né, tendem a funcionar, envolvendo as pessoas. Quando você faz, né, fazendo uma raça para todo mundo ter uma boa comunicação ao longo do processo, é muito gratificante ao final, porque realmente você vê a vida das pessoas serem mudadas, né? Eu falo que uma das coisas mais legais que tem lá na linha é quando o cliente fala pra gente, gente, vocês mudaram a vida da gente aqui, né? Assim, já teve cliente nosso de depoimento, assim, a pessoa fala assim, na semana do fechamento, eu não durmo direito. Né? Eu fico aquela coisa de financeira de milhões, de conciliação, e preocupado. Quando você muda, né, e faz um projeto que realmente vai atender, você melhora a vida da pessoa, literalmente, né? A pessoa tem muita gratidão, né? Então,
geralmente é o extremo, né? Ou vai dar muito errado se você não envolver as pessoas, porque vai ficar engavetado, né? ou Vai não gastar usar, dinheiro né? e tempo, né? Sim, sim. Recurso à toa. Ou vai ser aquele negócio que a pessoa fala, nossa, Yara, obrigado, né? Mudou a vida aqui como a gente trabalha, tornou o dia mais fácil, né? É muito gratificante, assim, no meu estágio, uma das coisas que eu mais recebi, assim, de gratificação era andar pelos corredores e receber esse retorno dos técnicos de campo. Que Sim. até perfis que as pessoas consideravam um perfil difícil de lidar, não vai dar certo. Quando você vê o retorno daquela pessoa falando que você mudou a vida dela, que antes era exatamente o que vocês escutam, né? Que antes era muito difícil, que aquilo era um transtorno e que agora é muito mais fácil, isso é muito gratificante, porque você sabe o quanto você investiu. E uma parte muito importante dessa questão de gerenciamento de projetos como um todo é saber mostrar esse impacto. Eu sinto que tem projetos em que a gente reduz um HH muito absurdo, corta muitas etapas, melhora muito, mas como que a gente está mostrando a venda do que deu certo? A gente pode receber no corredor os feedbacks, mas como que a gente transforma isso em números? Uhum. Essa é uma outra parte que ela é um desafio, mas se a gente tiver desde o começo do gerenciamento de projetos, aqui nessa etapa de entendimento, a gente fazer uma simples pergunta, perguntar para ele e para mais pessoas, quantas horas você gasta hoje nesse processo? Às vezes a gente foca muito aqui em toda essa jornada, a gente sabe, a gente vai pensar, as pessoas estão vendo a entrega de valor. Elas, é claro que está funcionando agora, que é melhor a vida delas, mas como que a gente mostra para a diretoria isso? Como que a gente mostra para uma reunião de gerência que eles não têm o contexto que a gente tem aqui com o pessoal de campo? Como que a gente traduz esses elogios na reunião de diretoria? Importante, né? Importante mesmo. Comunicação, né? Bom, meus amigos, estamos chegando ao final, né? Exatamente. Tudo né? que é bom passa rápido, Uma hora né? cai. Passa rápido, né? Não. Mas uma aula, um MBA de gestão de projetos resumido em 1 hora para você. Anote tudo que você aprendeu, resuma e leve para sua vida. Mas é isso, né? Acho que é o que a gente falou, assim, claro, né? Vão ter técnicas no meio do caminho e tudo mais, mas acho que a gente cobriu bem aqui pontos que são a receita de sucesso de uma implementação de projeto, né, de uma gestão de projeto. Mas acho que falou muito também da mentalidade, postura e forma certa de usar a tecnologia, que no final é o importante, é a base, né? E dali para frente, né, fica muito mais fácil, mais tranquilo de entregar projetos que realmente, né, tenham efetividade, né? Que sejam eficientes, mas também que sejam muito eficazes, né? Que resolvam um problema de fato que precisa resolver. Então, Yara, obrigado aí pela sua participação. Obrigada. A gente agradece muito mesmo, viu? Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Deixe suas considerações finais aí aos espectadores, sugestões, dicas e também suas redes sociais para quem quiser encontrar a Yara. Exatamente. Bom, obrigada, pessoal. Foi muito rico essa conversa que nós tivemos aqui. É sempre bom ter essas trocas, ainda mais sabendo de toda a jornada de vocês e trajetória, né? Quando eu digo que tem um problema, vocês se identificam, então juntos a gente pode conversar sobre esses temas. Eu indico muito o livro do Caroli, que é Lean Inception. Eu acredito que ele é muito bom para essa etapa de você... Não é que você vai aplicar um workshop inteiro. Tem a mentalidade de simplificação, de Lean Six Sigma também. Lean Six Sigma é muito importante, então também indico fazer um Green Belt, procurar essas informações. Justamente, eu olhei para o Lean Inception, todo um workshop. Vou aplicar? Não, você já pensa ali, não, vou ser Lean. O que eu posso aplicar desse livro no meu dia a dia? Tem o Lean Startup, que é muito conhecido também, nessa parte de inovação. Como a gente trabalha com transformação digital, a gente está sempre muito ligado, né, com a inovação. Procurar conhecer sobre inovação aberta, empreendedorismo, porque às vezes eu quero construir um projeto aqui que eu possa ter inputs de um ecossistema de outras startups também na empresa. Então,
ter essa visão de que eu trabalho aqui com transformação digital, eu tenho que estar ligada sempre a TI e também aqui a inovação. E você vai abrindo a sua mente e pensando de modo mais macro. Então, são livros que eu super indico, que fizeram diferença para mim, no meu conhecimento. A certificação também de Lean Six Sigma, muito importante, que é um modo de pensar. Não é somente você aplicar a risca ali no seu dia a dia. Depois que você absorve isso, você aplica em tudo que você tem. E nas minhas redes sociais é Yara Fortes. Muito bom. Meu LinkedIn. Nem se fosse combinado, ela falaria tanto Lean, né? Tá vendo? Chama Lean Solutions, não é à toa. Já né? é um jabá gratuito aí, né? Tá vendo? E no mais, chame a Lean, né? Chame a Lean que a gente te ajuda a resolver os seus problemas, né? Exatamente, né? É um nome perfeito. Mas chama Lean não é à toa, né? Por isso chama Lean Solutions. É a né? melhor forma de resolver problemas, né? Muito bom. Yara, muito, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que tempo é, né, o ativo mais precioso que a gente tem na vida. E nessa semana, então, seu tempo, né, está sendo um ativo ainda mais precioso para você. Ativo. Obrigado demais, Yara. Não, foi ótimo. Muito obrigada a vocês. Valeu, gente. A gente se vê num próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.